Doutor Mário, seja bem-vindo a este tribunal. Obrigado, senhor. Se você se dispensar a leitura de relatório, tem a palavra. Está dispensado. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda 8ª Câmara Criminal, excelentíssimos senhores desembargadores, componentes desta turma julgadora, excelentíssimo senhor procurador de justiça, oficiante nessa sessão. Senhores magistrados, confesso que vi o Paulo Sérgio hoje, Leite Fernandes, que nós conhecemos, tão cheio de vida, que agora, já com a idade chegando, essa dificuldade de andar, mais a combatividade, um espírito de menino. E isso incentiva nós, advogados, a continuar lutando pelo aquilo que a gente acredita, lutando para que esse país tenha uma visão mais democrática e mais humana da própria justiça. Senhores desembargadores, este caso foi apreciado em primeira instância, foi apreciado em segunda instância, teve um recurso especial que não subiu porque o advogado que me antecedeu e que é o autor desta ação proposta, não sou eu vim só para fazer a sustentação oral, para fazer a sustentação oral, ele esqueceu de indicar o fundamento constitucional do recurso especial e ele não foi admitido. E o recurso extraordinário também, ele não tocou na questão da repercussão geral e o recurso também não foi admitido. Portanto, esta matéria que será abordada, ela foi vista apenas em primeira e segunda instância. Não foi esgotada a matéria de fundo. E, obviamente, que a premissa primária da revisão criminal é o trânsito em julgado. E a revisão criminal se presta exatamente a isso. No caso de prova nova, ou neste caso específico, em que o meu tema é um só, é o único para os dois revisionandos, e assentado em duas bases, em dois pilares. Nenhum desses recursos, como eu disse, esgotou a matéria. Portanto, esta matéria pode e deve ser apreciada por esse colégio. Até entendo que, se não fosse o caso de conhecimento dessa revisão, seria caso de concessão de habeas corpus de ofício, devido à gravidade do tema tratado. O artigo 621, inciso 1º, que fala do cabimento da revisão criminal, ele faz uma interpretação, deve ser interpretada, inclusive, segundo o nosso desembargador Nutti, dono de uma vastíssima obra jurídica na área penal, e o desembargador Nutti diz exatamente o seguinte, que a correta interpretação desta causa motivadora, que é o inciso 1, contrária à prova da lei, a decisão é contrária ao texto legal, vai além da lei penal, alcançando também o processual penal. E digo eu, ao que se pode alcançar o processo penal, vai alcançar com certeza absoluta também o direito constitucional inerente a todo e qualquer acusado em processo judicial ou administrativo. A Constituição Federal, tão surrada, tão batida, tão abandonada, tão interpretada e muitas vezes mal interpretada, no seu artigo 5º, 50, diz o seguinte, que aos litigantes são garantidos o processo e são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ora, esta ampla defesa, ela forma a tríade constitucional da ampla defesa, devido contraditório e devido processo legal. O rompimento de qualquer elo entre eles desmonta todos ao mesmo tempo. Senhores desembargadores, diz a peça inicial que uma audiência foi realizada, estando ela com um vício de nulidade absoluta. Na verdade, não foi uma, foram duas. A primeira audiência, feita na primeira vara de Barueri, interior de São Paulo, no dia 28 de agosto de 2014. Os réus não estavam presentes. O advogado constituído não estava presente, apesar de intimado, e simplesmente não compareceu. O que faz o magistrado? Na ata, ele consta que presente o terceiro corréu, acompanhado de seu advogado, e ausentes os réus.
que são hoje os constituídos, Ricardo Reinoldi e Marli Voit. E o advogado era o Dr. Marcelo Navarro Vargas. Não estavam presentes. O que faz o magistrado? Ele instaura a audiência, não determina a nomeação de um advogado ad hoc e toca a audiência. Testemunha do processo. Pouco importa se é avalado pela acusação, pela defesa, testemunha do juiz. Havia uma testemunha sendo inquirida sobre o crivo do contraditório esse não completado pela ausência de advogado. O magistrado não teve o cuidado de constituir, de na hora nomear um defensor ad hoc. A segunda audiência, quase um ano depois, em 1 de setembro de 2015, a mesma coisa. Presentes, representante do Ministério Público desta comarca, o réu José Antônio Pavão, acompanhado do seu defensor constituído. E ele justifica também porque ele não nomeia advogado ad hoc para acompanhar essa audiência. Dizer o seguinte: ademais, esta audiência somente, como se fosse uma coisa assim, sem importância nenhuma, somente será realizada como interrogatório do réu. Ora, e o interrogatório é uma peça fundamental de réu. E ele diz: sendo vedado legalmente que os demais réus assistam. Perfeito, os réus não precisam assistir, mas o advogado constituído ou nomeado precisa estar presente para dar validade ao ato processual. Que contraditório é isso? Vamos supor que faltasse o juiz, poderia promotor e advogado fazer audiência? Ou se faltasse um membro do Ministério Público, poderia? Não. É o tal do tripé, um tripé de dois, que não existe e que não pode ser levado a sério uma situação dessa. Mais adiante ele diz: por fim, caso queiram, vejam vossas excelências, por caso queiram os demais réus, poderão se inteirar do depoimento e apresentar alegações finais, sendo desnecessária a intimação deles para tanto. Muito bem, que não se intime. Agora, tomar conhecimento depois de áudio, isso não tem mais importância nenhuma. A audiência foi compuscada na sua essência. Acabou o contraditório, acabou o devido processo legal, vulnerou-se a amplitude da defesa. Na sentença de primeira instância, eu chamo a atenção, que é muito importante. Ele diz o seguinte: a ausência do defensor a tais réus não lhes trouxe qualquer prejuízo, pois em tal audiência somente foi realizado o interrogatório do réu José. E, mais adiante, a tese dos réus é conflitante. Ora, se a tese dos réus é conflitante, como é que Sua Excelência instaura a audiência sem a presença de um advogado ad hoc? E se, faltou o advogado constituído, foi leviano, não sei o que aconteceu, representa a ordem, aplica a multa. Agora, o que não pode é punir o réu sem fazer a nomeação de ad hoc. Não existe a audiência sem a defesa, como não existe, repito, audiência sem magistrado e audiência sem Ministério Público. E continua: de modo que o acesso à gravação da íntegra dos depoimentos, à elaboração dos memoriais, supriu tal ausência e não acarretou prejuízo, de sorte que não há de se falar em nulidade. Ora, o acesso aos autos não pode suprir uma audiência realizada a capenga sem a parte importante que é o advogado de defesa. Aí ele diz: o próprio patrono arguente concorreu para o fato que agora alega como nulidade, pois deixou de comparecer à audiência nas dependências do fórum. Muito bem, representa. Nós temos um tribunal de ética, e muito ao contrário do que as pessoas pensam, que o tribunal de ética é para passar a mão na cabeça de advogado. Nós somos advogado julgando câmara de gás. E o acórdão contra a qual se volta essa revisão. Diz Sua Excelência: do outro lado, a ausência dos réus Ricardo e Marli estava ao revés, ou de seus defensores, aí o erro. Na audiência em que se colheu o interrogatório do réu José Antônio, não falou da primeira audiência, não gera nulidade. Depois não se demonstrou nos autos eventual prejuízo advindo da ausência, salientando que o patrono dos insurgentes, mesmo intimado, não compareceu ao ato. Muito bem, ele que responda por essa desídia, ou sabe lá Deus o que aconteceu com esse homem, para ele não ter comparecido. Mas, senhores,
Esta ausência é que não pode repicar na cabeça das pessoas que estão aqui condenadas buscando uma revisão dessa decisão. Não é questão de mérito, não é questão de prova nova, é uma questão processual gritante de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Não pode fazer audiência sem o advogado. O advogado esculpido na Constituição Federal como indispensável administração da justiça. Essa administração da justiça também faz parte a audiência, a sua presença. Aliás, desde a época das reformas iluministas, né, o advogado passou a ter um papel importante na defesa. Não é de agora. E o artigo 261 do Código de Processo Penal é claro, é evidente. Não pode ser ninguém processado se não tiver defesa. E o 263 é mais claro ainda. Tem que ser assistido por advogado habilitado o réu. Pouco importa se revel, pouco importa se presente. O que não se pode é se fazer um drible na matéria processual infraconstitucional e na matéria constitucional. Ah, mas vamos dizer, mas então, o prejuízo, e a súmula 523 do Código da Suprema Corte, que é claríssima em dizer que a ausência da defesa nulifica o processo. Não interessa a prova de prejuízo. Aliás, esse 563 do Código de Processo Penal, cópia do Código Rocco, sob ímpeto fascista, que até hoje insiste em estar aí. Deveria ser banido nessas reformas pontuais. Eu não sei por que não bane. Ou então que se dê a ele uma definição legal mais que se coadune com as diretrizes da Constituição Federal. E a súmula 523 diz que a ausência, essa anula tudo. E a relativa, ele tem que provar o prejuízo. Mas a jurisprudência, inclusive da Suprema Corte, é farta nesse sentido. Quando há ausência de defesa, o processo é nulo. Eu não acredito que esse nosso tribunal, paradigma da justiça brasileira, o maior tribunal de justiça do mundo, possa aceitar, calmamente, tranquilamente, que 2 audiências sejam realizadas sem a presença de advogado. Não se pode debitar aos réus, apesar de revés, mas compareceram na audiência seguinte, foi uma audiência que eles faltaram, não se pode debitar a eles o descrédito desta realização de uma audiência manifestamente. É tão evidente, tão clara a nulidade dessas audiências, que fica até difícil se explicar o óbvio. Como é que se faz uma audiência sem advogado? Ah, mas o advogado não veio, estava intimado. Tudo bem, representa, multa. Agora, tem que nomear um ad hoc. Não pode fazer audiência sem advogado. Não se abre, não se torna prescindível aquele que é imprescindível. Mas não há que se falar, senhores desembargadores. Tamanha clareza deste requerimento da defesa.